Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Em 2019 foram muitos os temas que folheámos neste programa da Renascença para debater os portugueses e a atualidade em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao som do piano de Mário Lajinha. E esta semana vamos recordar aqui alguns dos temas e vozes que fizeram de 2019 um ano especial. Os portugueses, o espaço, o clima, o património, a inteligência artificial, o futuro da saúde. Quem são as mulheres portuguesas? Como funciona o sistema de pensões? Existe racismo? E o que dizer das eleições europeias, do Brexit, do Médio Oriente, de Jerusalém, do Brasil, da China, mas também de temas como o turismo em Portugal, a educação, as praxes, a alimentação ou até o futuro do planeta. Os grandes temas da atualidade passaram aqui pelo programa em 2019. Foi em fevereiro que subiu ao palco da Culturgest em Lisboa um espetáculo chamado 100% Lisboa, com base em dados da Pordata sobre a capital portuguesa. Quisemos nesse mês aproveitar para lançar um olhar para o lugar de Lisboa no país, que deu por sua vez espaço ao debate sobre a descentralização, com o deputado e autarca Pedro Delgado Alves e o economista e ex-secretário de Estado Fernando Alexandre. A criação de estruturas intermédias, leia-se regiões administrativas, pode significar efetivamente poupança. As pessoas não lhe associam isto. Associam à criação de mais uma camada de gordura, mais um conjunto de decisores políticos e, portanto, fazem logo a associação gabinetes, de todas as coisas, custos, todas as coisas negativas. clientelas. Precisamente, é esse o raciocínio negativo que lhe se associa. Só que muitas vezes faz mais sentido uma direção regional da agricultura não ser um serviço desconcentrado do Estado, mas ser efetivamente uma secretaria regional que toma decisões em função das decisões tomadas pelos eleitores daquela região, com uma legitimidade diferente. E é irrelevante estar no Terreiro do Paço ou em Évora? Em alguns casos não é irrelevante, mas repare, a direção regional também não está no Terreiro do Paço, está em Évora. Depende, organicamente, e está subordinado de uma direção-geral ou diretamente na tutela que está em Lisboa. Porquê? Porque o poder decisório último, máximo, está em Lisboa. Não acho que se tenha que passar para a regionalização, acho que há muita coisa a fazer antes. Incluindo esta descentralização que está a ser tentada agora? Eu acho que se pode fazer. Alguns municípios vão rejeitando. Acho que se pode fazer melhor, mas a desconcentração sem dúvida. Quer dizer, eu de facto tive funções governativas e senti isso. A forma como o Estado está organizado, ele está excessiva, ou seja, há um conjunto de funções que estão centralizadas em Lisboa que não faz sentido nenhum estarem em Lisboa, que de facto depois resultam numa dependência da própria cidade de Lisboa em relação ao Estado e aos serviços do Estado, que ajudam também a explicar este comportamento. Mas eu posso espalhar direções regionais ou gerais pelo território? Já foi até simbolicamente tentado. Não, discordo totalmente disso, como discordo de pôr ministérios fora de Lisboa e secretarias de Estado. Acho que isso não faz sentido nenhum. Um governo tem que estar, porque os governantes têm que falar uns com os outros, têm que se encontrar. Eles, mesmo em Lisboa, já estão demasiado afastados do meu ponto de vista. Já na primavera foi lançado o ensaio Administração Pública Portuguesa, de António Tavares. E trouxemos a estúdio um antigo ministro e ex-presidente do Instituto Nacional de Administração, o organismo responsável pela formação de altos quadros públicos. Correia de Campos, atual presidente do Conselho Económico e Social. Um diretor-geral que se preza, adora dizer que não ao ministro. Um ministro competente que se preza, adora contrariar um diretor-geral. Mas digo-lhe também que 80% das vezes em que os ministros contrariam os diretores-gerais, saem mal. As decisões saem erradas, não é? Sai mal para o ministro ou a decisão sai mal para o país, porque a decisão, quer dizer, por alguma razão, os diretores-gerais ou as pessoas que estão no topo da hierarquia têm, sobretudo se são pessoas experientes e que são pessoas respeitadas e de boa qualidade, por alguma razão persistem na sua posição, não é? Quer dizer, hoje há uma desmoralização da administração pública. Essa desmoralização foi parcialmente compensada com a retribuição dos níveis, parcial dos níveis de remuneração, não é? E com o desaparecimento de todos, com a atenuação da carga fiscal e parafiscal que se impôs a todos os portugueses e também aos funcionários públicos, mas foi parcialmente recuperada e ainda há muita coisa para fazer, naturalmente que há essas alterações para fazer. Mas tendencialmente devia haver uma recuperação, na sua opinião? Eu acho que, bem, com certeza, mas o que devia haver era essa recuperação ser feita em simultâneo com a revisão das carreiras. Isso eu receio que não haja condições para fazer.
A questão das carreiras no ensino superior público marcou também as discussões sobre ciência no programa. Em fevereiro, o tema veio a debate a propósito do retrato Cientistas Portugueses, do bioquímico e comunicador de ciência David Marçal, em conversa, em fevereiro deste ano, com Maria Manuel Mota, a diretora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Problema gravíssimo, que é a endogamia académica, é a contratação dos amigos e conhecidos em vez dos mais competentes. E em Portugal esse problema é gravíssimo. 7 em cada 10 contratações para os quadros das universidades em Portugal contrata-se o que já lá estava dentro há muito tempo e, em geral, uma pessoa que nunca saiu de lá. Portanto, a endogamia académica é um conceito que se refere a uma imobilidade profissional de longo prazo. Pessoas que possivelmente publicaram lá o seu primeiro artigo, que fizeram lá o doutoramento, que ficaram lá sempre a prestar vassalagem aos donos e senhores da academia e que depois são recompensados com a entrada para os quadros. É um problema muito grave, mas eu acho que ainda é pior que o parasitismo, porque o parasitismo tem, por relação, um organismo que parasita o outro e vive à custa do outro e normalmente prejudica o outro, mas tira benefício para si próprio. E eu acho que a endogamia e tudo isto ambos saem prejudicados, portanto é só um sistema estúpido. Portanto eu acho que dá mau nome ao parasitismo pensarmos que isto poderia ser parasitismo. Simples dizer, a partir de hoje nenhuma instituição pode ter uma pessoa mais do que 3 ou 6 anos a fazer pós-doutoramento sem contrato. Se começarmos essa regra e tem 2 anos para implementar, tem que haver um período de adaptação, tem 2 anos para implementar isto. Eu dirijo uma instituição de 650 pessoas e garanto que nós simplesmente fazíamos isso. Agora, neste momento, com este novo decreto-lei, tem uns que são precários, super precários. Quantos são nessa medida? Em 650? Muitos. Ou seja, eu digamos que tenho uma estrutura com 120 pós-docs e provavelmente o decreto-lei só atingiu 45 pessoas. Portanto, é tão simples quanto isso. Precária pode ser também a saúde e, seguramente, a discussão de hoje sobre o SNS vem de longe. Tão de longe como o próprio Constantino Saclarides, ex-diretor-geral de saúde, que logo no início do ano debateu os problemas do sistema com Francisco Jorge, que esteve 44 anos no Serviço Público de Saúde. O nosso sistema de saúde não é um conjunto de hospitais, centros de saúde, cuidados continuados. O foco não é tanto a organização, é a capacidade de gerir o percurso das pessoas através de organizações para terem bons resultados. E por isso precisamos de instrumentos novos. Por exemplo, quando o foco era na doença ocasional, na doença aguda, não é? O problema que apareceu depois desapareceu, uma consulta sem continuidade chega. Agora precisamos de instrumentos de continuidade. Estes instrumentos estão sendo desenvolvidos em toda a Europa que pensa à frente nessas matérias. O principal chama-se Plano Individual de Cuidados. Ou seja, eu quando vou ao médico e tenho diabetes, dou umas costas, durmo pior, não é? Preciso de conversar com o meu médico sem saber como é que daqui a um ano vou estar e que tipo de apoio preciso. Para isso preciso de um instrumento que registre esse acordo e que permita que todos aqueles que colaboram para a persecução desses meus objetivos de bem-estar sejam capazes de utilizar também. Ora, isso é uma transformação importante e difícil, porque a base social de apoio da fragmentação é grande, cada um tem a sua circunscrição. A sua quinta. Exato. A base social da integração é pequena, daí a importância de investimento político nessa transformação. E o problema que temos é um problema muito importante e curioso. Todos nós chegamos à conclusão, aliás era previsível, que o Serviço Nacional de Saúde degradou-se esta década por falta de investimento, por perda de recursos humanos, etc. Era previsível. E é natural que todos queremos recuperar esses recursos e acrescentar. Mas não devemos acrescentar sem transformar. Não queremos acrescentar para o Serviço Nacional de Saúde que tínhamos em 2005 ou em 2010. Queremos acrescentar para o Serviço Nacional que precisamos em 2020, 2025. E aí a energia política é fundamental, como dizia o Francisco, não é? Não é preciso construir mais hospitais, é preciso redesenhar as suas funções e a sua articulação. Uma reflexão de janeiro, a que juntámos outra sobre a saúde digital, já no fim de outubro, quando estávamos já à beira da Web Summit. Fomos até essa grande feira tecnológica discutir o que é isso digital com os professores universitários Fernando Ilharco e António Araújo, este que também dirige as publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A alteração do suporte não é uma mera alteração de suporte.
também conforme os conteúdos e conforme o tipo de informação que nós... E a forma como interagimos com eles. Porquê? Porque não é por acaso que um suporte digital é muito mais apto e favorece muito mais umas fake news do que um suporte de papel. Porque os suportes de papel têm, apesar de tudo, mecanismos e dispositivos de credenciação e de validação, não necessariamente académica, mas outros, coisa que o anonimato do digital não dá. Portanto, o suporte acaba por condicionar também os conteúdos e os não conteúdos. Aliás, os jornais, como é evidente. A informação impressa em jornal conferia sempre historicamente essa credibilidade. O organismo de produção é diferente e só e há isso talvez outra coisa que também me afasta um bocadinho do Fernando, que é, eu acho que isto não é tão cumulativo assim. Porquê? Porque isto é um bocadinho o jogo de soma zero. Se entra alguma coisa com esta escala, com esta dimensão, alguém tem que ficar a perder. Isto é, se o Zé Pedro for a um café, for a um restaurante, à mesa de uma família à noite, e vir as pessoas, já não estão a ler, já não estão a ver jornais, ou melhor, estão a ler, mas não estão com um jornal aberto, não estão com um livro em papel, estão com smartphones. E dos que estão com smartphones, a demonstrar que o homem tem um polegar oponível, que é o que passar o polegar oponível em cima de um ecrã, os que estão com smartphones, só uma ínfima parte é que estão a consumir informação. É aquilo que também que o Fernando disse, estão a consumir experiências, emoções, vídeos de gatinhos. Lazer. Claro, e aquilo que dizia também o Harari, que as pessoas, em troca de vídeos de gatinhos, idiotas, desculpe dizer assim, dão a sua privacidade e dão os seus dados para receberem vídeos de gatinhos a brincar. Sim, os dados já muitas vezes sem terem a noção, não é? Muito bem. Eu concordo com o que diz o António em muitos aspectos. A mim parece-me que um dos desafios desta revolução digital, hoje em dia, é de facto contribuir para a sustentabilidade do planeta. Claro. Não é? E em alguns aspectos, de facto, tem uma pegada de carbono muito inferior à da revolução industrial, é óbvio, mas também há milhões e milhões e milhões de pessoas que antigamente não estavam integrados na economia nem na vida global, que hoje passam a estar. Por outro lado, sem dúvida, quer dizer, é uma ruptura, o ambiente digital, é uma revolução, quanto a mim, muito grande. Revolução, ruptura, aqui os termos. Sim, mas eu acho que sim. Parece-me que é relativamente, repare, em termos da experiência humana, as estruturas de atenção e da percepção cognitivas e psicológicas estão a mudar. Estão a mudar, as pessoas hoje em dia têm que ser, e então isso nos jovens nota-se já, vivem num presente contínuo, o passado é completamente desvalorizado, combinar uma coisa para daqui a 15 dias ou um mês é uma estupidez, não tem sentido nenhum, porque o presente é imensamente absorvente por causa dos milhares de estímulos diários constantemente. Isto leva a que as pessoas sejam mais intuitivas e emocionais, leva a um ambiente de uma crise constante e de um desnorte, que é o ambiente onde podem emergir os vilões, os grandes heróis, os Trumps, os Bolsonaros, é estrutural, não é? E, portanto, isto desvaloriza o planeamento, desvaloriza o raciocínio sequencial, desvaloriza o raciocínio de causa e efeito, mas aumenta a intuição, aumenta a criatividade. O mundo sempre nos tem inquietado no Da Capa à Contra Capa. Dedicámos este ano programas à China, à Europa, em ano de eleições para o Parlamento Europeu, à Espanha, à procura de um governo, mas também ao Brasil de Bolsonaro, eleito, e de Amazónia, em chamas. O aspecto que envolve o Brasil nesse momento, e o Bolsonaro é o resultado muito disso, é de uma nação que ela é desprovida, em sua grande maioria, de literacia midiática e de literacia política, né, que são dois aspectos que interferem diretamente nas questões dos processos políticos. E o Bolsonaro ele acaba sendo o reflexo disso, o reflexo de uma nação que, de alguma forma, ainda não compreende como funciona o sistema político brasileiro, como funciona essa engrenagem que acaba tendo em Brasília, no Congresso Nacional, o seu aspecto mais visível, inclusive em aspectos internacionais. Alice Campos, jornalista radicada em Portugal, debateu o tema com Fernando Schuller, colunista da Folha de São Paulo. Minha impressão do governo é outra, quer dizer, no primeiro momento que os dados saíram, o que o governo deveria ter feito? Deveria ter reagido, deveria ter mobilizado as instituições de Estado, as instituições de combate a incêndios, etc., os governos estaduais, que têm uma função muito importante nisso, o IBAMA e o próprio Exército. Então, digamos, o governo errou por um lado, agora evidentemente que esse assunto foi politizado de maneira completamente absurda. Não há nenhuma base para todo esse
essa histeria global. A impressão que eu tenho é que o presidente Macron aproveitou a circunstância para fazer um pouco de política. Falámos também do Brexit, sempre adiado ao longo do ano. E em junho, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro parecia ter acesso à estratégia secreta de Boris Johnson para forçar a saída do Reino Unido da União Europeia. Voltar a submeter isto a uma nova decisão. Eu acho que isso vai acontecer em breve através de eleições legislativas no Reino Unido. Uma espécie de segundo referendo. Ou seja, sim, são as eleições, mas que no fundo falem como um segundo referendo. Como um segundo referendo. O que eu acho que vai acontecer é que o Boris Johnson vai tentar e vai agravar do ponto de vista negocial e ter uma tática muito mais agressiva do ponto de vista negocial, que vai ameaçar com o hard Brexit. Isso também podemos falar Embora disso. Embora o Parlamento britânico tenha votado no sentido de várias vezes disso não poder acontecer. Mas é esse mesmo que eu acho que vai acontecer, é que ele vai entrar em conflito com o Parlamento e depois vai haver ali uma escolha que é ou ele tenta, no fundo, que se chega ao hard Brexit quase como facto consumado, ultrapassando o Parlamento, e portanto, mas isso cria uma crise constitucional no Reino Unido, onde o Parlamento é talvez o princípio mais fundador da democracia britânica, é a soberania parlamentar, e portanto eu não acho que ele vá conseguir fazer isso, nem que acabe por querer correr esse risco, e portanto ele não conseguindo fazer isso, e o Parlamento não o deixando de fazer o hard Brexit, a única alternativa é eleições, e essas eleições vão ser depois eleições em primeiro lugar, e desde logo, sobre se deve ou não fazer no segundo Brexit. Existindo um Parlamento com esse capital político renovado, esse Parlamento terá autoridade para voltar a submeter esta questão. Miguel Poiares Maduro em debate com Ana Gomes sobre o Brexit e a Europa. Um dos temas do ano foi também o lançamento do estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a sustentabilidade da segurança social. O seu coordenador, Amílcar Moreira, veio explicar as conclusões e os desafios para o sistema. O facto de haver déficits não quer dizer que as pensões não sejam pagas. O que significa é que nós vamos ter de aumentar as transferências do Orçamento de Estado para pagar pensões. E dinheiro, e vamos ter de desviar recursos ou de outras áreas sociais ou da economia para pagar essas pensões. Porque o compromisso existe. Temos dois desafios para mim que são centrais na estruturação do sistema de proteção social português. Um vai ser os cuidados aos idosos. Nós não temos uma infraestrutura de cuidados aos idosos e precisamos de pôr uma de pé muito rapidamente. A outra é fazer aquilo que o Estado de Providência português devia estar a fazer já, possivelmente há 40 anos, que era uma política forte de investimento nas famílias e nas crianças. Porque é desses investimentos que nós vamos ter ganhos de produtividade mais à frente. Porque o efeito de aumentar a idade de reforma vai depender da capacidade do mercado de trabalho de manter essas pessoas no mercado de trabalho. E o que é que vai acontecer com a carreira dessas pessoas naqueles anos mais de vida que têm de trabalhar? O que é que eu quero dizer com isto? Aumentar a idade de reforma de uma forma significativa pode significar que há pessoas mais velhas que estão mais expostas a riscos de serem expulsas das suas empresas, de serem mandadas embora, despedidas. Quando encontrarem um novo emprego, vão encontrar um emprego muito pior pago. Isso foi uma das grandes novidades da crise de 2011 a 2014, que pela primeira vez nós vimos, pelo menos que eu me lembro, no mercado de trabalho português, pessoas a fazer downgrading salarial, ou seja, a descer, a mudarem para empregos que pagavam pior no fim da sua vida. Estas conclusões são de abril. Já em dezembro, à beira do Natal, voltamos a falar agora da forma como os salários e o facto de se ter um emprego não salva as pessoas da pobreza. Aqui com a ajuda do economista Carlos Farinha Rodrigues. Não deixa de ser um fator extremamente grave, na minha opinião, que Portugal tenha uma percentagem tão elevada do working poor. É algo que se tem mantido, agora aumentou ligeiramente, mas significa que, no fundo, nós continuamos a ter uma economia em muitos setores dominada por fracos salários, por baixos salários, e as medidas que têm sido tomadas até ao momento, nomeadamente o acréscimo do salário mínimo, claramente não é suficiente para que o trabalho confira uma dignidade à pessoa humana e lhe permita escapar das situações de pobreza. No fundo, as pessoas que permanecem em situação de desemprego são aqueles que têm mais resiliência, mais dificuldade em fugir da situação de desemprego. E, portanto, são pessoas cada vez mais vulneráveis. Daí a minha questão sobre os apoios que têm. A questão dos apoios sociais. A solução não passará prioritariamente por uma reinserção de novo no mercado de trabalho. A sua reinserção do mercado de trabalho será
particularmente difícil, para não dizer quase impossível. Possivelmente o que estas pessoas precisam é de programas de inclusão que as torne socialmente úteis, que faça com que elas possam dar um contributo que muitas delas ainda têm capacidade para dar à sociedade, mas que por via do mercado não o conseguem fazer. Eu, para retirar as crianças de situação de pobreza, tenho que ter simultaneamente medidas que visam a criança diretamente e a família em que ela está inserida. Não é só uma questão de recursos monetários. Implica uma ação concertada ao nível dos recursos monetários, se quiser ao nível de subsídios, mas essencialmente medidas a nível do sistema de saúde, a nível do sistema de ensino. E aí, claramente, eu acho que o nosso país tem tido um insucesso quase completo em delinear políticas com este objetivo. Carlos Farinha Rodrigues atualizou o projeto Portugal Desigual, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com base em dados do INE. E como o mundo é tão diferente, na semana seguinte já estávamos a falar de consumo e de consumismo. Nós temos que ajudar as pessoas a decidir melhor e para isso temos que contar com as marcas. As marcas são super importantes na informação que dão às pessoas, mas também temos que, com a transparência, com a honestidade, que as marcas cada vez mais são obrigadas e estão nesse caminho, são obrigadas pela legislação, mas também por si próprias, estão a responder a um consumidor mais informado. Mas, ao mesmo tempo, também temos que aspirar a que os produtos que estão à nossa disposição sejam produtos que realmente façam sentido na nossa vida. Ricardo Zósimo, professor de gestão da Nova SBE. Aqui, à conversa com Carlos Coelho, uma das grandes referências portuguesas no domínio da construção e gestão de marcas. Imagine que uma marca é uma árvore. A qualidade da árvore vai depender da verdade do terreno onde ela é plantada. E, portanto, se eu estou a construir uma marca baseada num edifício de imprecisões, de ilusões, de aproveitamentos, da ignorância, essa árvore até pode crescer bastante, mas vai cair logo que sejam claros. Se uma marca é como uma árvore, como ouvimos aqui, a marca de muitas empresas é exatamente preservá-las, ou seja, talvez por motivos de promoção, outros por verdadeira consciência ambiental. O lado económico da preservação ambiental foi a debate, aqui, em setembro, dias antes do encontro O Futuro do Planeta, organizado em Lisboa pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Filipa Saldanha, economista, veio ao programa explicar que as equações, aqui, não são assim tão fáceis de fazer. Nem sempre a bioeconomia pode fazer sentido, porque estamos a recorrer a bens alimentares. O que é que acontece? Vai haver uma volatilidade dos preços alimentares, isto é mau para a economia, ou seja, estamos a tentar resolver um problema com uma economia de base biológica e vai culminar em problemas sociais e económicos muito graves em determinadas regiões. Reciclagem, toda a gente diz que reciclagem é muito bom, não é? Pronto, é uma heurística. Pode ser bom em determinados casos, mas pode não fazer sentido nenhum em termos ambientais noutros casos. Por exemplo, reciclar cimento, esmagando-o para usar como um composto para cimento novo, consome frequentemente mais cimento virgem do que o que nós usamos tradicionalmente. Ou seja, isto tem mais impactos ambientais negativos do que o que nós poderíamos esperar de uma reciclagem do material. O plástico descartável pode ser mau, mas se nós formos analisar o ciclo de vida de um produto, o problema do plástico é o final de vida, é que nem sempre é reciclado da maneira mais adequada. Ou seja, se nós tivermos se for um plástico que é utilizado, por exemplo, para um brinquedo de uma criança, uma mesa de plástico, por exemplo, do IKEA, que é utilizada para um brinquedo de uma criança ou para um móvel que nos serve a infância toda ou vários anos, se calhar tem muito menos impacto ambiental do que tem, por exemplo, um material de madeira ou de outro material qualquer. Já antecipando o debate em torno da ação em matéria de alterações climáticas, o ex-ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, quis deixar no programa alguns desafios. Quem é que é a favor de taxas de carbono que ponham um preço do CO2 nas coisas? É aí que eu quero perceber verdadeiramente quem é que é a favor de combate às alterações climáticas, porque eu confesso que quando introduzi a fiscalidade verde, quando era membro do governo, não vi muita gente que hoje está tão ativa a defender a fiscalidade verde. Pelo contrário, quem é que é a favor de políticas de adaptação às alterações climáticas que incluam demolições no litoral?
houve duas pessoas que fizeram demolições no litoral neste país, o Carlos Pimenta e eu. Eu fiz um programa de demolições no litoral, nomeadamente nas Ilhas Barreira, no Algarve, que levantou imensos protestos. Estavam previstas 800 casas que fossem demolidas, porque estão em zonas de risco. Foram demolidas 300. A partir daí parou. No fundo estamos a favor do combate às alterações climáticas e se envolve a proteção do litoral, e envolvendo a proteção do litoral vamos ter programas de eliminação das construções clandestinas e de situações ilegais e de realojamento de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, ou vamos dizer somos a favor das alterações climáticas, mas não nos queremos meter em assuntos difíceis. O que eu gostava de ver é um debate sobre alterações climáticas que na política de mobilidade colocasse dissuasão da circulação de veículos no centro das cidades, que introduzisse sinais de preço evidentes para que as pessoas utilizem mais transporte público e menos transporte individual. Ora, essa conversa não está a ser feita. Um mês depois, em outubro, recebíamos Jorge Paiva, um biólogo de 86 anos, convidado do programa onde falámos das plantas e dos portugueses, o título do livro de Luís Mendonça de Carvalho. Não é com manifestações, isso é show-off. Isso é show-off. Eu agora estou a escrever um artigo que se chama Alterações Climáticas e Show-off. Não é com show-off que elas se resolvem, não é? Não é que fazer uma viagem de barco daqui aos Estados Unidos, isso é show-off. Os professores atualmente, quando vão muitas vezes com os alunos a museus e isso tudo, devem mostrar aos alunos urbanos como o país que lhes estamos a deixar, a desgraça que lhes estamos a deixar. Estamos a deixar um país coberto de árvores monoespecíficas, que não são florestas. Uma definição de uma floresta, se quiserem, vão ao dicionário português. Floresta é um conjunto de árvores de espécies diferentes, arbustos e outras plantas. Um conjunto de árvores monoespecíficas não é uma floresta. Está a falar... Um eucaliptal não é uma floresta, assim como um sobreiral não é uma floresta e um azinhal não é uma floresta. Depois ficamos a comer muito mal. Porque, por exemplo, as favas, não é? Os legumes, todas as leguminosas, são muito ricas em proteínas. Um prato de favas, sem carne, tem 5 vezes mais proteínas do que um bife. Estar-lhe a pôr carne é uma estupidez. É uma sobrecarga. E o lavrador, o camponês português, comia as favas e punha-lhe só uma rodela de chouriço ou um naco de carne para lhe dar o gosto. E à mesa trouxemos nesse mês de outubro o tema da alimentação com o chefe Kiko Martins e a professora de nutrição Conceição Calhau. Ouvíamos aqui falar de que na evolução temos o sal na conservação dos alimentos, que também vem muito do salário que era uma coisa de bem, que era o dinheiro que tínhamos em termos de troca, portanto era a moeda de troca. Portanto há aqui uma certa quase que associação de bem à utilização do sal, e como nós sabemos o consumo de sal em Portugal é um problema. Portanto, a preparação culinária é de facto um momento-chave e, portanto, não podemos esquecer que a mensagem tem que ser completa, porque senão vamos estragar. Portanto, ou come peixe que vai fritar, não é? Ou vai encher com sal. Vamos ao peixe. É uma coisa engraçada, é aqui um contrassenso, que é, nós temos talvez o melhor peixe do mundo. Eu não gosto destas coisas do melhor ou do pior, destes absolutismos, mas nós temos peixe e marisco de grandíssima qualidade, e em relação ao marisco até acho que nós sabemos cozinhar bem o marisco, mas em relação ao peixe há um certo historial, há uma certa cultura de secar muito o peixe. Mesmo o peixe grelhado, muitas vezes nós grelhamos tanto que perdemos até aquele colagênio, aquela própria gordura engraçada do peixe. É uma pena, mas eu acho que também é algo que é passível de ser alterado. Alimento como salário. Foi também na história, imagine, a cerveja. Também tem um bom debate de Afonso Cruz, um escritor que produz exatamente cerveja, e Vasco de Avilés, um homem dos vinhos. O vinho é mais simples de perceber, por causa dos taninos nos objetos que ficam lá durante séculos e, portanto, podem ser detectados. A cerveja, como não tem, normalmente reconhece pelo uso, ou seja, pelo tipo de material que foi utilizado.
o que torna difícil de perceber quando é que, se aquele recipiente serviu efetivamente para fermentar ou para fazer uma cerveja. É muito difícil de estabelecer essa cronologia. E a cerveja como potencial de transcendência? Sim, mas sempre existiu, especialmente no norte da Europa, mas por exemplo, o primeiro código de leis do Hammurabi, a taxa de juro da prata era mais baixa do que a da cerveja, do empréstimo. Portanto, se eu emprestasse cevada, eu tinha uma taxa de juro mais elevada. Ou seja, de certa maneira mais valorizado, porque é uma energia, é uma reserva de energia que depois pode ser capitalizada e usada, ao contrário da prata, cuja conversão em energia não é imediata. Ou seja, se eu tiver algum comerciante que converta a prata em comida, eu posso reconvertê-la em comida, mas a cerveja pode ser guardada, é uma reserva e pode ser utilizada como fonte energética, e portanto nesse sentido era muito valiosa. E também se pagavam, claro, aos fabricantes, aos construtores de pirâmides, etc. Sempre foi um salário também, porque era um alimento, sobretudo, e temos de pensar numa bebida muito diferente do que imaginamos hoje em dia, porque hoje em dia nós pensamos em cerveja como uma bebida fresca, com gás, transparente e por aí fora, coisa que nenhuma dessas características correspondia à cerveja bebida naquela altura. Era bebida com uma palhinha porque tinha bocados sólidos, tinha troços sólidos ali pelo meio, portanto as pessoas tentavam sugar o suco através de palhinhas de canas. Não era fresca, evidentemente, portanto estamos a falar aqui vamos pensar no norte da África, sul da Europa ou Médio Oriente, portanto sim, quente, sem recipientes herméticos e portanto obviamente não sem gás, sem gás e muito opaca, claro, muito opaca e com bocados de comida. Afonso Cruz, autor de um dos títulos mais originais do ano, O Macaco Bêbado Foi à Ópera, um livro sobre a embriaguez, da embriaguez à civilização. Apenas um dos muitos livros e conferências que fomos destacando aqui ao longo do ano, semana após semana, meia centena de temas, mais de 100 convidados para percorrer Portugal, a Europa, o mundo e até o espaço. Olhámos a história e, de certa forma, antecipámos alguns debates que marcaram o ano e pode ouvir todos esses programas de novo em rr.sap.pt ou em podcast nas diversas plataformas digitais. Um ano de 2019 com a equipa do programa: Rui Glória, Carlos Vermelho, Carlos Schmidt, Paulo Teixeira, José Luís Moreira, João Campelo, André Peralta, Susana Norton, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Estamos prontos para mais um ano de conversas, todas as semanas na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e sempre com o genérico original, desde o primeiro dia, de Mário Laginha.